Quando a gente viu, em pouco mais de 2 meses do governo Bolsonaro, uma postagem no Twitter oficial do presidente da República de um homem urinando em outro homem e um comentário a respeito do carnaval, aquilo ali deixou, não foi o Brasil, foi o mundo. O mundo ficou em choque, porque na história do planeta, nunca um presidente da República eleito havia colocado algo semelhante a isso, um homem urinando em outro homem, no que na época foi chamado de Golden Shower, que é uma dessas questões aí que o pessoal faz, na questão sexual e tudo mais. Você postar isso num perfil oficial de um presidente da República não foi só uma questão escatológica e horrível, foi uma demonstração do que iria vir, do que estava por vir depois daquilo. Nós sabemos que, depois ficamos sabendo disso, né, que havia o tal gabinete do ódio e quem cuidava das redes do Bolsonaro era o filho dele, o Carlos Bolsonaro. Então foi uma ideia do Carlos Bolsonaro postar esse tal Golden Shower. E depois disso a gente teve uma profusão, mas foram assim inúmeras, foram infinitas as postagens que sim, deram engajamento, like, dislike, comentário e tudo mais, eles pautaram, né, não só as redes sociais, como o noticiário e tudo mais. Esse ponto é inegável que eles conseguiram, mas conseguiram dessa forma, da forma mais horrível, mais nojenta, mais repugnante possível. E agora aconteceu de novo. Esse vídeo de hoje nós vamos falar a respeito disso. Nós vamos falar sobre o que aconteceu agora, né? O Carlos Bolsonaro lá nesse final de semana, surtado, com o celular na mão, utilizando as redes sociais do pai dele. É triste a gente ver isso, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Uma outra questão é esse filho, Eduardo Bolsonaro, que de certa forma ele está tentando armar para trazer aqui, muito provavelmente amanhã estará aqui, esse sujeito. O nome dele ele é o chefe de sanções dos Estados Unidos. O nome dele que está chegando aqui é o Gamble, né? É o David Gamble. Ele tem um apelido de Chip. E esse sujeito, ele é o chefe do escritório de coordenação de sanções, né? O Office of Sanctions Coordination, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele vai desembarcar amanhã aqui para discutir essas possíveis sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Essa visita, que foi, segundo, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, foi articulada por ele lá nos Estados Unidos. Ele então pede licença do cargo de deputado aqui para ir para os Estados Unidos articular essas questões. É importante você saber que esse Gamble, né, esse oficial aposentado da reserva dos Estados Unidos, ele é uma figura de peso lá na diplomacia americana e como coordenador interino de sanções, ele lidera a estratégia global de sanções do Departamento de Estado, aconselhando o secretário de Estado e coordenando esforços com aliados como a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul. Então, esse sujeito ele tem uma certa importância sim, tá? A estratégia ela inclui atuações em zonas de conflito, como lá no Afeganistão, onde ele recebeu a medalha de estrela de bronze por heroísmo, né, por serviço meritório. E o Eduardo Bolsonaro, inclusive, gravou um vídeo para falar a respeito desse assunto. Eu vou trazer esse vídeo agora aqui para você. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando
as novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem, inclusive, a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Outro também que está botando um ovinho de alegria é o fugitivo da justiça, o criminoso Alan dos Santos, que também fez o seu comentário a respeito, olha só. Olha a notícia boa aí, ó. Leu? É isso. Pra quem achou que Alexandre de Moraes ia escapar dessa, vai não. Bem, e o que nós podemos dizer a respeito disso? A primeira questão, a mais importante de todas, o próprio Itamaraty já fala a respeito disso. Falou, olha, nós não vamos permitir que o governo nenhum, de nenhum país do mundo, vai interferir na nossa soberania. E isso é o básico do básico. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Esse é o ponto principal. O outro ponto que eu considero muito importante também, e aqui eu quero trazer para você esse detalhe. A possibilidade dos Estados Unidos fazer algo dentro do nosso país é zero, tá? É zero. O máximo que os Estados Unidos pode fazer é trazer sanções para o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Aí, pela bagunça que está aquilo está uma zona, com perdão na palavra, aí pode ser que eles consigam aprovar uma coisa aqui e ali para tentar de alguma forma atacar o Alexandre de Moraes. Nos Estados Unidos, você não pode entrar aqui, eu vou pegar, diz o Alexandre de Moraes, que não tem nada, não tem nenhuma propriedade nos Estados Unidos. Eu vou pegar a sua propriedade aqui, que eu acho difícil também, né? Mas a verdade é que existe uma diferença entre a lei dos Estados Unidos e a lei brasileira. Essa lei dos Estados Unidos, de liberdade de expressão, ela permite que os Estados Unidos tenham um partido nazista, por exemplo, coisa que eu considero uma aberração descomunal. Vez ou outra a gente vê pessoas lá nos Estados Unidos caminhando pelas ruas com bandeira nazi, fazendo saudação nazi e tudo mais. Esse tipo de liberdade de expressão que resvala no crime, para mim é um erro descomunal. É um dos países mais racistas do mundo, eles se fizeram dentro desse racismo. Para mim tudo isso é uma tragédia sem tamanho. Então eu não concordo com isso. Também essa coisa de viralatismo, de entregar o país para os Estados Unidos, é um absurdo. E o fato deles defenderem tanto essa ação específica, né, contra o Alexandre de Moraes e também tentar atacar o nosso governo, é porque eles têm essa preocupação com a China. E é bom deixar claro, tá? Em 10 anos no máximo, a China vai passar à frente dos Estados Unidos. A China vai ser o principal país do mundo, o que é uma culpa dos próprios Estados Unidos, né? E mérito da China também, na sua organização. Então, os Estados Unidos chegar no patamar que chegou e permitir que um outro país chegue até esse patamar por outras vias, sem a necessidade de ser um país assassino, bélico, imperialista como os Estados Unidos, é uma coisa que nos alegra, inclusive. E aí a gente tem essa questão. Já existe muita informação enviesada sobre isso. As redes sociais estão sendo tomadas por uma série de mentiras absurdas e escabrosas sobre isso. Nada do que está acontecendo aí, muito provavelmente nada vai acontecer na prática, né, do que estão falando nas redes sociais extremistas. Mas é importante você ficar atento, ficar atenta, porque eles estão mentindo loucamente. A mentira é absurda, é uma atrás da outra. Tá? E eles vão utilizar muito as redes sociais para mentir e criar situações. O que eu quero garantir para você, te dar a minha palavra, eles não têm, os Estados Unidos ou qualquer outro país, não tem possibilidade de atuar no nosso país, nas nossas leis, de chegar aqui no Brasil e mandar aqui no Brasil. Eles não podem fazer isso e não vão fazer isso. E nem sequer existe essa possibilidade sendo aventada. Eles podem fazer lá nos Estados Unidos. A visita desse extremista aqui no Brasil, que vem aqui para passar pano, vai visitar lá o Bolsonaro, vai fazer uma visita à família, vai conversar com esses políticos da extrema-direita entreguistas aqui do Brasil, isso daí já é previsível e não muda nada também. É importante você saber dessas questões. E por fim, a conclusão sobre o que aconteceu com essas postagens do Carlos Bolsonaro no perfil do Bolsonaro. O cara, eu não posso e nem se pudesse eu colocaria aqui a postagem que o Carlos Bolsonaro colocou no perfil do Jair Bolsonaro, do pai. Ele fez questão de tirar uma foto com as vísceras, né? Bolsonaro teve que abrir aqui a parte da frente do corpo, né? Abriu,
e, obviamente, teve que atuar ali para fazer uma cirurgia. E eles fizeram questão de, naquele momento que estava tudo aberto, eles tirassem uma foto daquilo. Uma foto. Tinha uma coisa assustadora. Alguém permitir isso, tirar a foto das próprias vísceras. E ele está fazendo isso nessa estratégia de vitimismo. Ele realmente acredita que ele é vítima do sistema, de que ele vai... sabe, é uma estratégia nojenta, mas isso é Bolsonaro. Isso é Carlos Bolsonaro e isso é bolsonarismo. Essa foto, ela está na esteira do momento em que o Bolsonaro hoje, né, aliás, domingo, né, o Bolsonaro sai do hospital, né, ele é dado alta no hospital e essa alta acontece bem rapidamente depois que ele foi notificado lá dentro. Muitas pessoas acreditam que ele só ficou na UTI, no hospital, para fugir dessa notificação, porque já fazia 11 dias que ele era notificado de ser réu nesse processo de golpe de Estado. E aí agora nós temos essa situação sendo aprofundada da forma mais horrível que você possa imaginar. Apoiadores do Bolsonaro ficaram revoltados com isso. Gente dizendo, não faça isso, Bolsonaro, não coloque essa foto, a gente não quer ver isso. Isso é horrível, tem muitas pessoas que desmaiam em ver essas coisas, né? Tem gatilhos. Você vê o corpo, você vê internamente, né? É isso mesmo, tá? Eu não vou colocar a foto aqui, nunca colocaria, mas é isso. Ele abriu a barriga e tirou uma foto. Profissionais de medicina, profissionais de saúde estão dizendo, olha, não deveria ter celular dentro da UTI, muito menos tirar foto do corpo naquelas condições. Mas eu quero saber o que você pensa disso. Coloca aqui nos comentários o que você acha dessas ações dos filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, que foi proibido de estar no dia 7 nessa manifestação em Brasília, proibido pelos próprios médicos. Vamos ver se ele vai seguir essa proibição. Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo. Eu quero pedir, por favor, para você votar no nosso IBEST. A gente está concorrendo em 2 categorias, a gente trabalha todos os dias para você e a gente precisa dessa votação. Nós vamos deixar aqui para você no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Vote no nosso IBEST. Tem também a dica especial da renda extra, apenas com o seu celular. Você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. E apenas com o seu celular você já pode ter R$300 todo mês, R$500, R$1.000. A gente coloca prints aqui de pessoas que estão ganhando inclusive em dólar. Então, por favor, entre no primeiro link aqui também da descrição que tem para você a possibilidade de você conhecer esse trabalho. Eu mesmo vou explicar para você. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Você pode ser um membro aqui do nosso canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se, e você pode também nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Eu agradeço as pessoas que nos ajudam. Eu quero desejar uma boa semana para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.